Mais de 400 jovens foram recrutados pela Força Aérea Portuguesa em 2020. Apesar de ter sido um ano atípico por causa da pandemia, o número de candidatos aumentou. A Record TV foi conhecer o trabalho desenvolvido no Centro de Recrutamento da Força Aérea na reportagem especial desta semana, Salto para Outros Voos. Manda a derradeira coragem. Os olhos estão postos naquele que pode ser um dos futuros defensores da pátria. E a caneta está pronta para atestar o candidato. Sem grande relutância, dá-se o balanço nos poucos metros que há para percorrer e o salto para outros voos. A aprovação está garantida assim que os pés afundam na areia. É a terceira prova de aptidão da condição física no processo de seleção de candidatos ao regime de contrato da Força Aérea. Já lá vão 17 anos desde o fim do serviço militar obrigatório em Portugal. São quase 2 décadas de uma luta constante para atrair jovens para a carreira militar. O desafio é ainda maior no mundo cada vez mais tecnológico e instantâneo, que desvia o foco para longe das academias, quartéis e bases. As estratégias de intervenção são estudadas e aplicadas conforme o comportamento do inimigo. E nessa lógica, o Centro de Recrutamento da Força Aérea Portuguesa encontrou nas redes sociais o fator de proximidade das gerações mais novas. Nós estamos a comunicar melhor com eles e estamos mais próximos deles. É o que dizem os inquéritos que eles têm preenchido. Provavelmente também poderá ter a ver com isso, mas isso não temos dados que nos digam isso. Temos a área aqui que faz todas as campanhas que vocês têm visto na rua. Tentamos estar junto do nosso público-alvo, que são os jovens, que nós queremos, para as diferentes áreas, e depois trabalhamos e controlamos o processo de seleção para que eles entrem na Força Aérea. Eles têm aqui 3 hipóteses de candidatura: oficiais, sargentos e praças, é o que estamos a falar agora de regime de contrato, e depois a Força Aérea proporciona-lhe, em qualquer dessas categorias, a possibilidade de ingressar no quadro permanente. Depende deles, de estudarem, terem um bom comportamento ao longo da sua vida militar e depois, nas suas candidaturas ao quadro permanente, estudarem mais uma vez e terem notas. Um futuro à distância da vontade, esforço, sangue, suor e lágrimas. Mas antes disso, há que ingressar na Força Aérea. E é aqui, no Centro de Recrutamento no Lumiar, em Lisboa, que são apurados os candidatos a militares. Primeiro, os jovens assistem a um briefing explicativo sobre a Força Aérea e as oportunidades que podem ter. Depois, seguem-se as provas de aptidão física, iguais para ambos os géneros, realizadas em dias diferentes e com grupos mais reduzidos devido à pandemia de Covid-19. E as regras são para ser ouvidas com toda a atenção. Está tudo, né? Pronto, podes virar para lá. Vais seguir atrás do Sargento Pedro aí, está bem? Pessoal, mantenham as distâncias, vão lá com o pé. A primeira prova é a passagem do pórtico. Com 5 metros de altura, desafia o medo das alturas e a capacidade de caminhar 6 metros em apenas 30 centímetros de largura. Mesmo que vão ganhando confiança, pá, não vamos acelerar. Estamos? Chegaram ao fim, agarraram as hastes, meia volta ainda em cima do pórtico, descem tranquilos. Atenção que na subida e na descida a segurança está nas vossas mãos. Portanto, não vamos facilitar. Dúvidas? Não há nem pode haver, não é? Ok. Um atrás de outro, vai realizando com sucesso a primeira etapa de testes físicos. No final de cada prova, as mãos são higienizadas. O próximo desafio é o salto do muro. 90 centímetros de altura para os rapazes, 70 centímetros para as raparigas. Um exame que parece relativamente mais fácil do que o famoso salto da vala. O objetivo? Aterrar do outro lado do obstáculo sem receio e com confiança em quem nos espera do lado de lá. E não é para terem medo, é para terem confiança. E confiem nelas um bocadinho, está bem? Se vocês não saltarem, elas não vos conseguem ajudar.
Está bem? Elas vão-vos agarrar nem que seja os cabelos. Tá? Nas 3 últimas provas, são executadas flexões e abdominais e ainda uma corrida de 2.400 metros para avaliar a resistência. Este ano, com uma agravante, a pandemia. Os jovens estiveram muito tempo parados, digamos, sedentários, com a história do confinamento do Covid, não é? Portanto, os jovens estiveram em casa, confinados, e muito bem, o país todo esteve confinado, e eles não desaparecem, por exemplo, este ano, tão fortes fisicamente como apareciam há 2 anos ou há 3 atrás. E isso é compreensível, isso foi tudo estudado por nós e tem sido tudo acompanhado. Há espaço para uma margem de erro? Não. Portanto, os testes físicos são eliminatórios. Mas há espaço para que os jovens percebam o que é que têm que fazer, é tudo bem explicado, é tudo bem acompanhado e, felizmente, digamos que num lote de 30, diria que 4 chumbariam. Quem for bem sucedido passa aos testes psicotécnicos. Se também aí forem considerados aptos, seguem-se por fim os exames médicos. No final de estarem apurados, fazem o compromisso de honra, de acordo com a lei do serviço militar obrigatório, e posteriormente são seriados em função da nota com que se candidataram. Sentido à sala. Cerimónia de realização do compromisso de honra. Boa tarde. Na presença do chefe do Centro de Recrutamento da Força Aérea, Sr. Tenente-Coronel Aires Marques, vamos proceder à realização do vosso compromisso de honra. Comprometo-me como português a cumprir fielmente os deveres militares nos termos da Constituição e da Lei. É, portanto, um ato de extraordinário significado que encerra a vontade de querer servir o nosso país através da instituição militar, no caso vertente, a Força Aérea, representando a sua proclamação como recrutas. Mais de 1.850 jovens apresentaram a candidatura. 432 conseguiram ingressar na Força Aérea, dando o salto para outros voos.